senhor senador João Capiberibe, que preside a nossa sessão, senhor senador Eduardo Suplicy, deputada Luísa Erundina, doutora Marisa e doutora Vera, que representam o Conselho Federal de Psicologia. Bom dia a todos. Fico tocado com essas palavras da doutora Vera, quando aponta que há, na verdade, uma continuidade entre as práticas arbitrárias de nossas autoridades policiais, que no regime militar torturavam e desapareciam e matavam presos políticos, e que continuam reincidindo nessas práticas no dia a dia das grandes cidades brasileiras. No Rio de Janeiro, em São Paulo e em outras capitais do Brasil, é muito comum que jovens, em especial jovens negros, que moram nas favelas e nas periferias das grandes cidades, continuem se submetendo ao arbítrio e à violência praticada, infelizmente, por autoridades públicas. As nossas polícias ainda são polícias militarizadas, e pior, são polícias que ainda se organizam em conformidade com uma concepção de segurança pública que se assenta na ideia de combate, de guerra, né? Como se houvesse entre nós inimigos a combater e territórios a serem ocupados. As polícias no Brasil ainda não entenderam que a sua função é a de prestar um serviço público aos cidadãos e não a de combater inimigos, de tal modo que não se justifica o treinamento que é dado às polícias, né? Para que ensinar guerra na selva as polícias das nossas grandes cidades? Não se justifica a aquisição de equipamento e de armamento voltado para a guerra. Não se justificam muitos dos protocolos ainda utilizados entre nós, que são protocolos que servem muito mais ao combate da tropa no campo de batalha que a prestação de um serviço público eficiente, mas igualmente comprometido com os direitos humanos para os cidadãos brasileiros. Então, tenho também essa percepção de que há uma continuidade entre as práticas arbitrárias do regime militar e esta cultura de violência e arbítrio que ainda predomina entre as nossas polícias. Por outro lado, o Brasil, acho que finalmente, e com atraso em relação, inclusive, aos nossos vizinhos da América Latina, passa a realizar de maneira mais séria políticas no campo da memória e da verdade. É, obviamente, digna de nota a criação da Comissão Nacional da Verdade e também, e sobretudo, das diversas comissões da verdade que foram criadas nos estados e também que foram criadas junto a outras entidades da sociedade civil. A OAB, por exemplo, tem uma Comissão Nacional da Verdade que investiga o papel que os advogados exerceram durante o regime militar e, portanto, essa Comissão Nacional da Verdade acabou produzindo e estimulando a criação de comissões da verdade em todo o Brasil, e o resultado de todo esse trabalho será, certamente, um resultado que contribuirá para que conheçamos melhor esse período da nossa história, para que nos conscientizemos da violência, da iniquidade e do arbítrio que caracterizava as ações dos agentes públicos, e, com isso, possamos romper com a tradição do arbítrio que ainda caracteriza, em parte, as nossas autoridades. Bom, se a política de memória e verdade avançou, o mesmo não se pode dizer sobre o problema da justiça, porque as políticas de transição se assentam num tripé: memória,
verdade, mas também justiça. É necessário que os crimes praticados durante o regime militar possam ser investigados em inquéritos policiais, possam ser objeto de processos penais e que os seus eventuais responsáveis possam ser julgados pelo Poder Judiciário. O que se pede não é vingança. O que se pede é dar aos torturadores o direito fundamental a um processo justo, mas que eles sejam efetivamente processados em conformidade com a regra do Estado Democrático de Direito. Regra que eles não concederam àqueles que se opunham ao regime ditatorial, e nós queremos conceder a eles agora esta possibilidade de serem processados de acordo com a nossa Constituição e de acordo com as leis processuais e com as leis penais em vigor no Brasil. Mas é fundamental que isto possa ocorrer. Nesse cenário, há duas decisões importantes que precisam ser comentadas. A primeira é do Supremo Tribunal Federal, que, infelizmente, numa DPF ajuizada pela OAB, manifestou o seu entendimento de que a lei de anistia abarcava também os agentes públicos que praticaram crimes durante o regime militar. O argumento que prevaleceu foi o de que houve um grande acordo nacional que daria fundamento a esta lei de anistia, e a lei de anistia deveria ser interpretada em conformidade com este grande acordo nacional que envolvia o perdão e o esquecimento relativamente a todos aqueles que praticaram atos ilegais durante o regime militar, não apenas os militantes opositores, mas também os agentes públicos. Não sei que acordo foi esse. A população, não tenho para mim que a população tenha sido efetivamente chamada a participar desse acordo. Não tenho para mim que dele tenham participado os exilados que estavam no estrangeiro e, sobretudo, aqueles que sofreram tortura nas cadeias brasileiras, e muito menos aqueles que já haviam morrido, obviamente, pela impossibilidade física de participar deste acordo, deste contrato hipotético que teria servido de base à lei de anistia. Bom, mas o fato que nos interessa discutir é sobre a possibilidade de rever essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E penso que haja plena possibilidade de que isto ocorra, por duas razões fundamentais. A primeira razão fundamental é a que o próprio Supremo Tribunal Federal permite a reabertura dos debates sobre questões já decididas quando surja um fato novo de grande relevância. E qual é o fato novo de grande relevância surgido após a decisão do Supremo Tribunal Federal? A decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que se manifestou sobre a nossa lei de anistia e disse que esta interpretação, que fazia com que a anistia abarcasse agentes do Estado, era incompatível com o direito internacional dos direitos humanos. Um direito internacional que se consolidou, por exemplo, nos julgamentos pós-Segunda Guerra Mundial, e que não admitiu a tese de que os agentes do nazismo, do Estado alemão, quando mataram milhões de judeus, estavam agindo sob as ordens de seus superiores hierárquicos. Não admitiu essa tese. Pelo contrário, desde então, vem prevalecendo no direito internacional dos direitos humanos, nos tratados internacionais sobre direitos humanos, dos quais o Brasil, inclusive, é signatário, nos princípios gerais do direito internacional dos direitos humanos, essa impossibilidade de anistia para agentes da ditadura. Foi isso que disse a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a cujas decisões o Brasil também se submete, sob pena de inviabilizar a sua própria participação na OEA. Bom, este é um fato novo
que justifica a reabertura do tema perante o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal tem esta oportunidade de julgar embargos de declaração que nós interpusemos contra a decisão proferida na ADPF, julgar embargos de declaração que estão pendentes de apreciação no Supremo e, com isto, recepcionar esta interpretação, que é a interpretação que tem predominado na comunidade internacional, a interpretação que tem predominado nos órgãos internacionais de proteção dos direitos humanos. Então, este é o primeiro fato que gostaria de relatar aos senadores, em especial, e também aos demais presentes, que é o fato de que, mesmo no Supremo Tribunal Federal, o tema ainda não está concluído. E não está concluído porque surgiu um fato novo relevantíssimo que legitima a alteração da posição do Supremo Tribunal Federal. Veja que o Supremo Tribunal Federal fez isso, por exemplo, ainda este ano, relativamente à lei, ou aquele benefício que consta da lei orgânica da assistência social, benefício da LOAS, de um salário mínimo mensal para portadores de deficiência e para idosos, se não me engano. Né? Havia ali na lei critérios muito restritos. O Supremo, de início, ao julgar uma ADI, uma ADIM, havia dito que esses critérios eram compatíveis com a Constituição Federal, mas depois mudou de opinião ao julgar uma reclamação e reconheceu mesmo ali nos seus votos que a hipótese era de alteração do precedente do Supremo, né? Justamente pelas circunstâncias práticas de aplicação da Lei Orgânica da Assistência Social. Então, isto é possível, o debate está aberto, e penso que a cidadania brasileira deva levar a sua pretensão ao Supremo Tribunal Federal, ao debate público, à imprensa, de que nós desejamos ver julgados estes agentes públicos para que as práticas autoritárias não se perpetuem, como vem se perpetuando ainda entre nós. O segundo fato, já me encaminho para a conclusão, senador, que é importante relatar para vossas excelências, é o fato de que o direito internacional de direitos humanos, os tratados internacionais sobre direitos humanos, hoje no Brasil, ocupam uma posição que, embora seja inferior à Constituição, é superior às leis. Os tratados internacionais sobre direitos humanos são infraconstitucionais, mas supralegais. É isso que tem entendido o Supremo Tribunal Federal de 2 anos para cá, né, em precedente sobre o depositário infiel. A prisão do depositário infiel está proibida no Pacto São José da Costa Rica, do qual o Brasil é signatário, embora seja permitida na legislação nacional. Mas como o pacto é superior à legislação nacional, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a prisão civil do depositário infiel é impossível no Brasil. O mesmo raciocínio, exatamente o mesmo raciocínio, é aplicável ao tema da possibilidade de julgamento e condenação dos agentes públicos que praticaram crimes durante o regime militar. Se a lei de anistia é válida à luz da Constituição, como disse o Supremo Tribunal Federal, ela não é válida à luz do direito internacional de direitos humanos, à luz do Pacto São José da Costa Rica e à luz da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Se não é possível, portanto, o controle de constitucionalidade da lei de anistia, como disse o Supremo, e se o Supremo mantiver essa orientação no julgamento dos embargos de declaração, é possível, sim, o controle de convencionalidade, de tal modo que nada impede que juízes, ao julgar os casos concretos, as ações penais que vêm sendo ajuizadas pelo Ministério Público Federal, recebam essas ações, essas denúncias, as processem e promovam o julgamento desses agentes públicos. Nada impede que isto ocorra à luz do direito internacional dos direitos humanos. De tal modo que esta posição não é apenas minha, é também a posição da OAB, né? Hoje nós acreditamos
no sucesso dessas ações penais. Se essas ações penais não vierem a prosperar, nós pretendemos, inclusive, ajuizar uma outra DPF para apresentar ao Supremo soluções para lidar com a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos. De tal modo que o debate não está concluído entre nós, pelo contrário, a nossa opinião é de que há grandes possibilidades que o Brasil, enfim, julgue os responsáveis pelas mortes, pelo desaparecimento e pela tortura durante o regime militar. Obrigado, senador, e peço desculpa por sair um pouquinho mais cedo. Os advogados se submetem, claro, à agenda dos magistrados e houve uma marcação de última hora de uma audiência junto ao ministro que eu vou ter que comparecer. Mas muito obrigado, Vossa Excelência, pelo convite.